Bom dia, queridos alunos do terceiro ano, do itinerário CAUNI. Nós vamos hoje para a nossa última aula da sequência didática número 5. Eu sou a professora Cláudia Luz, que tem acompanhado vocês toda quinta-feira. Essa é a nossa aula 18. E a sequência didática 5, ela trata sobre globalização e sociedade de consumo, e os objetos do conhecimento da aula de hoje vão tratar a respeito da sociedade de consumo no mundo globalizado, o consumismo, que a gente já tem visto nas últimas aulas, a sociedade de consumo no contexto brasileiro, e eu selecionei alguns exercícios sobre esses assuntos só para mostrar como que pode ser cobrado esse assunto de vocês, tá? Partindo da aula passada, eu deixei para vocês, na íntegra, o poema do Carlos Drummond de Andrade, que chama Eu Etiqueta, e eu pedi para vocês darem uma lida nele, porque ele é bem extenso, então eu resolvi começar a aula de hoje com esse poema, não na íntegra, mas um exercício onde eles colocaram um fragmento do texto, e a partir desse fragmento eles colocaram a questão a respeito de sociedade de consumo. Então, eles pedem para ler o fragmento do texto para responder a questão. E aí ele coloca o seguinte, ó, estou na moda. É doce andar na moda, ainda que a moda seja negar a minha identidade, trocá-la por mil, assabarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Com que inocência demito-me de ser, eu que antes era e me sabia, tão diverso de outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentinte e solidário, com outros seres diversos e conscientes, de uma humana invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou em qualquer língua, qualquer principalmente. Então aqui tem um pequeno trecho desse poema, e a partir desse trecho ele coloca o seguinte: o fragmento do poema de Carlos Drummond de Andrade acima retrata um tema analisado na obra Vida para o Consumo, a transformação das pessoas em mercadoria, de Zygmunt Bauman, o qual é definido como, então, a sociedade de consumo, né, a vida para o consumo, retratada aqui pelo sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman, ele coloca o seguinte, ó, sociedade para consumidores, todas as alternativas aqui, se vocês repararem, vai ter essa sociedade para consumidores, exceto a letra C. Como a gente está falando de um período mais atual, a gente já pode descartar aqui essa sociedade burguesa, ó, porque a sociedade de consumo ela tem a ver com a característica da sociedade a partir da segunda fase de expansão do capitalismo, que é o capitalismo industrial. Então, não estava, a sociedade burguesa ela vai se estabelecer na transição do feudalismo para a primeira fase do capitalismo. Então, lá no final da era medieval, quando se deu a transição do feudalismo para o capitalismo, você vai ter a ascensão dessa sociedade burguesa. Então, essa letra C aqui a gente já pode descartar. Vou colocar logo a resposta para, a partir dela, a gente ir vendo por que pode e por que não pode ser as alternativas a seguir, tá? Então, a resposta correta é letra E. Na letra A, não pode ser porque ele coloca a sociedade de consumidores tratando-se como uma rede particular da atualidade, dentro de um sistema capitalista de produção, onde os potenciais consumidores tornam-se as principais unidades de consumo por meio do capital trabalho. Então, na verdade, quando ele coloca aqui que é uma rede particular da atualidade, é o que inviabiliza essa alternativa. Já a letra B não pode ser, porque ele fala que essa sociedade de consumidores, onde os consumidores são removidos e colocados fora do universo dos seus potenciais objetos de consumo, inviabiliza a sociedade de consumo, né? Aqui a gente já descartou, porque a sociedade burguesa ela foi anterior à formação da sociedade de consumo. A letra D, sociedade para consumidores, a qual admite seus membros primeiramente como produtores? Não, eles são, antes de tudo, consumidores, acabam sendo mercadorias também.
a sociedade de consumidores, onde a reconstrução das relações humanas passe a partir do padrão e semelhança das relações entre consumidores e objetos de consumo, cujo consumidor é engajado na incessante atividade de consumo. É exatamente essa caracterização da sociedade de consumo e do consumo segundo Zygmunt Bauman. Ele vai se referir a essa formação e ao consumo, essa formação da sociedade de consumo e ao consumo, numa modernidade que ele chama de modernidade líquida, e onde ocorreu uma aceleração tanto da produção como do consumo, como nós já vimos na aula passada. Vale a pena a gente relembrar aqui, ó, o que interessa para nós não é a sociedade da caça e coleta, né? Nem a sociedade agrícola. Então, a partir da técnica do cultivo, houve a sedentarização das atividades econômicas e o homem passa a se fixar no espaço. O que vai interessar para a gente vai ser a partir da sociedade industrial, que é a partir dela que vai se formar ou vai se originar o que a gente chama de sociedade de consumo. E aí ocorreu uma evolução, né, a partir da terceira revolução industrial com a revolução técnico-científica e um desdobramento dela no século XXI, principalmente a partir da década de 90 do século passado, nós vamos ter um grande crescimento da internet. Então, essa sociedade em rede aí é o que vai caracterizar a sociedade atual. Mas a origem da sociedade de consumo se deu a partir da sociedade industrial, principalmente com o aumento da demanda por recursos naturais e energéticos, o aumento da produção, e principalmente no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, com a adoção de modos de produção e políticas econômicas que incentivavam o consumo em massa. Isso nós já vimos nas aulas anteriores. Bom, aqui eu achei importante trazer uma outra definição de sociedade de consumo, né, diferente do sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman. O economista norte-americano Walt Huston, ele fala que a sociedade de consumo é a sociedade que assegura a uma maioria o acesso a um volume de bens e serviços que ultrapassa claramente o nível de subsistência. Isso aqui é importante salientar que a gente diferenciou o que é consumo e consumismo. E a subsistência tem a ver com consumo. A sociedade de consumo tem a ver mais com o consumismo. Essas sociedades caracterizam-se pela produção em série de bens duradouros e estandardizados e pela hiperescolha dos consumidores. Então, é tudo grande, né? Uma hiperescolha, uma produção em série de bens duráveis estandardizados, ou seja, uma produção padronizada para poder ser em massa, em grande quantidade. Então, é uma característica do século XX a partir da adoção do modo de produção fordista. Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, que isso vai se expandir bastante. Esse economista, ele foi um economista famoso no século XX, e ele que desenvolveu uma tese de dividir o desenvolvimento econômico em etapas, certo? Bom, como eu trouxe uma outra definição a respeito de sociedade de consumo diferente da de Bauman, esse exercício ele parte a partir da citação de George Orwell, que ele inclusive é famoso, uma das publicações, ele foi um jornalista e escritor britânico. Um dos seus livros mais famosos é A Revolução dos Bichos, e na citação dele aqui, ele coloca que a massa mantém a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa. Sobre a sociedade de consumo, considere as seguintes afirmativas. Esse tipo de questão não é comum a gente cobrar no colégio militar, mas vocês vão fazer prova fora do colégio militar também. E é muito comum aparecer em provas aí fora esse tipo de questão, onde ele pede para você considerar as afirmativas para depois marcar a alternativa correta.
Então, a primeira alternativa aqui, ele fala que a sociedade de consumo é o designativo para o tipo de sociedade do mundo desenvolvido que se caracteriza pelo consumo massivo de bens e serviços. Exatamente, né? Então, é uma sociedade que consome por consumir, em grande quantidade, sem necessariamente precisar daquilo que está consumindo. Na sociedade de consumo, a oferta geralmente excede a procura, os produtos são normalizados e os padrões de consumo são massificados. É o que eu coloquei, né? De produção em massa, ó, a massa mantém a marca. Então, a sociedade de consumo que se formou a partir da industrialização e principalmente no século XX, vai incentivar essa produção standardizada, padronizada. Seu surgimento está diretamente ligado ao desenvolvimento industrial, exatamente o que eu mostrei naquela linha do tempo da evolução das atividades econômicas nos slides anteriores. A quarta afirmativa, na sociedade de consumo, as técnicas e estratégias de marketing e a atuação da mídia não são importantes? Errado, né? A mídia ela exerce um papel fundamental aí no incentivo do consumo. E aí, após julgar as afirmativas, marcar a única alternativa correta, que na verdade corresponde à letra D, porque a 1, 2 e 3 estão corretas. As outras alternativas não têm como estar incorretas, porque na letra A ele fala que todas as afirmativas estão corretas, a número 4 não está. Todas as afirmativas estão incorretas, não, nós temos 3 corretas. Aqui na letra C ele coloca a 1 e a 3, na verdade a 2 também está correta, e na letra E ele fala que somente a 2 e 4, a 4 está incorreta, e além da 2 tem mais 2 alternativas corretas. A questão 3 tem a ver com o consumismo, já que estamos falando de sociedade de consumo. Em que consiste o consumismo? Em um consumo consciente, em consumir apenas o que necessita, a compra desvinculada da necessidade, a compra vinculada à necessidade, e o consumismo é ter total consciência da necessidade do produto que está se adquirindo. Todas as alternativas, pessoal, têm a ver com o consumo, exceto a letra C, que desvincula a compra da necessidade. O consumo é você adquirir o bem ou comprar o bem para suprir uma necessidade básica. Já o consumismo não, né? O consumir por consumir. Aí eu trouxe algumas coisas a respeito de consumismo aqui, ó. Para não cair em tentação, a partir do momento que o consumo passa a ser consumismo, você comprar em grande quantidade sem necessariamente precisar daquilo, você pode, inclusive, desenvolver uma doença, né? Uma compulsão. A compulsão é quando a pessoa sente aquele prazer de comprar, mas depois ela se autopune, ela se sente culpada por ter comprado. Então, isso acaba sendo como se fosse, desencadeia um comportamento, como se fosse um vício, né? Você vai ter aquele prazer momentâneo, mas depois você cai em extrema tristeza e sentimento de culpa por ter comprado em grande quantidade ou comprado bens que não precisava. Então, a diferença aqui entre a compulsão, inclusive, é tratada na psicologia como um transtorno de comportamento, e aqui para evitar o consumismo, então, em busca de um consumo consciente, né? Na compulsão, para evitar que haja essa compulsão, eles indicam aqui que varia as atividades para não cair nessa compulsão de comprar por comprar e acabar desenvolvendo um transtorno de comportamento. E se você acabar tendo isso, procurar a ajuda de um profissional, né? Ou se vocês identificarem alguém conhecido que está tendo esse transtorno, tem que tratar. E aí no consumismo, ele coloca algumas dicas aqui, ó, para você não cair em tentação.
né? Verificar se você realmente precisa daquilo, evitar fazer compras na madrugada, porque você já está muitas vezes cansado e acaba comprando pela compulsão ou pela propaganda. Entender as suas emoções, saber identificar se você está comprando por compulsão ou não, né? Você buscar um consumo mais consciente, não ter pressa, comprar acompanhado, porque às vezes a pessoa pode chamar atenção ou desestimular um consumo desnecessário. Aí depende da companhia, né, pessoal? Porque tem gente que vai junto e incentiva lá a compra desnecessária. E assim, eu estou falando não. Comprar é bom, né? O que a gente está tentando mostrar para vocês é que o consumo ele pode ser mais consciente, porque se ele for exacerbado, ele pode gerar um transtorno de comportamento, e aí passa a não ser bom. Né? Planejar a compra, você fazer uma listinha do que realmente você precisa, para não perder o foco. Você ir com dinheiro para comprar aquilo que você se propôs a comprar, olhar em casa antes de comprar, para você não precisar comprar coisas que já tem em casa, né? E fazer um orçamento. Então, aqui tem algumas dicas que eu achei por bem deixar para vocês aqui em relação a essa busca do consumo mais consciente e dicas para não cair em tentação. E aí a gente pode estabelecer algumas ideias a respeito do consumo no Brasil. O Brasil é um país que tem um grande mercado consumidor, tem um potencial mercado em ascensão, apesar da crise econômica. E aí você tem aqui, na atual sociedade de consumo, o Brasil se destaca como um grande consumidor em algumas áreas. Aqui ele cita alguns exemplos aqui, como cosméticos e produtos de entretenimento. Inclusive, agora nessa pandemia, os setores que cresceram bastante foram setores nessa área de cosméticos, né? A parte de medicamentos também, infelizmente, produtos relacionados com beleza ou com pets ou atividades que podem ser feitas em casa, né? Cresceram bastante o consumo desses itens, apesar da crise por conta da pandemia. Contudo, e aí nós temos uma certa falha aqui em relação a alguns direitos do consumidor, que apesar de existir um órgão protetor do consumidor, muitos direitos não são cumpridos, certo? Só para chamar atenção a respeito disso. Bom, aqui eu trouxe alguns dados a respeito do consumo no Brasil. Isso aqui foi uma pesquisa desenvolvida pela FAI, que é um centro universitário que fez essa pesquisa, que é de Curitiba, e eles fizeram um estudo nacional de despesa familiar, comparando a década de 70 com a década de 2000. E aí eles constataram aqui, ó, é evidente um aumento no consumo do brasileiro com habitação, diminuiu o consumo com alimentação, comparando essas décadas, e os outros setores aqui também teve uma distinção, mas o que salta aos olhos aqui é esse aumento do consumo com habitação e uma redução na alimentação, certo? Os outros setores aqui não variaram tanto, né? A não ser com educação e assistência à saúde. Mas o que salta aos olhos são esses dois setores. E aqui eu achei interessante trazer essas informações a respeito dos campeões de venda no Brasil. Aí coloca que o brasileiro não está apenas comprando mais, cada vez mais, busca produtos sofisticados de automóveis a alimentos e vestuário. O que chama atenção aqui é o aumento na compra de eletroeletrônicos, que é mais de 70%, ó, mas é uma diversidade de produtos, né? Produtos de limpeza, alimentação, bebidas, eletrodomésticos. Outro produto que chama bastante atenção aqui, ó, é o setor de vinhos, né, que teve uma disparada do consumo, isso com dados de quase 10 anos atrás, né, gente?
porque aqui ele coloca que, ó, produtos de limpeza, aumento no poder de consumo estimulou o lançamento de novos produtos em 2010. Se a gente for levar em consideração que esses produtos aqui, que continuaram crescendo, né, o consumo principalmente da parte de eletroeletrônicos, alimento e celular, aqui tem um modelinho bem antigo, né, mas na verdade esses produtos continuaram tendo um crescente consumo no país. E com a pandemia, aqui ele coloca que o país já é o segundo na posição na América Latina, o consumo de vários produtos aumentou bastante com a pandemia. É só para chamar a atenção aqui da quantidade de produtos consumidos no Brasil e que esse consumo aumentou bastante em vários setores, principalmente de bens duráveis, né, como eletroeletrônicos, automóveis, motocicletas, aparelhos celulares e os não duráveis que têm a ver com alimentos. Aí, segundo o SPC, eles fizeram uma pesquisa que constatou que os hábitos de compra dos consumidores, eles muitas vezes compram mesmo sem poder comprar e acabam ficando endividados, né? E aí ele coloca aqui, a partir da pesquisa, ó, que compraram nos últimos 3 meses algum bem que fez com que excedessem o limite financeiro. 30% da população. Mais de 30% compram produtos mesmo sem poder. E aí, como eles não têm o dinheiro para pagar à vista, acabam comprando financiado ou parceladas. E aí você vai ter desde roupas e calçados, mais de 60%, eletrônicos, como celular, computadores e outros, mais de 50%, e eletrodomésticos, mais de 40%. Então, isso foi uma pesquisa do SPC para mostrar a origem do endividamento de muitos brasileiros. E aí o comportamento financeiro dos brasileiros também, né? Alguns hábitos incorporados ao dia a dia. Mais da metade aí pesquisa o preço antes de adquirir o produto, mais da metade limita os gastos com lazer, controlam as despesas também mais da metade, ó. Então tem alguns hábitos incorporados ao dia a dia que são hábitos em busca de um consumo mais consciente, né? Mais da metade reduziu o consumo de luz, água e telefone, mais de 50% também presta atenção nas promoções para tentar comprar os produtos com um preço mais em conta, mais de 40% compra produtos de marca mais barata e tem intenções de manter esses hábitos mesmo com a melhora do cenário econômico, uma grande porcentagem de pessoas aqui, inclusive em relação ao controle das finanças. E esses aqui, ó, são dados de 2017 e 2018. Com a pandemia, nós tivemos uma mudança em alguns hábitos de consumo, e isso aqui eu já trouxe na aula passada para vocês, né? Que 8 em cada 10 brasileiros mudaram seus hábitos no dia a dia, passaram a limitar os gastos com lazer, pesquisam antes de comprar o produto, controlam as despesas, e a vontade de ter algo e não poder tem provocado uma sensação de impotência. Daí, aqui são dados comparando 2017 e 2018, aqui são dados do SPC a partir da pandemia. E também dados relacionados a indicador de consumo consciente, que é um indicador que é chamado de ICC. Né? O que tem a ver com o indicador de consumo consciente? Aumentou esse consumo, a busca desse consumo consciente no Brasil, comparando 2015 e 2016 e atualmente. Ó. Práticas ambientais aumentou de 71% para 72,5%, práticas financeiras mais de 70% e engajamento social de 68% para 70%. E esse aqui é um estudo também da SPC que mostra
que mais de 70% da população, né, tem a ver com esse consumo, essa busca de um consumo mais consciente. Então, dentre os consumidores pesquisados aí, eles chegaram à conclusão que mais de 70% têm buscado um consumo mais consciente. E só para a gente comparar aqui, que quanto mais rico o país, maior é a tendência de consumo, e aí um problema que nós já vimos nas aulas anteriores, relacionados a algumas consequências, principalmente a produção de lixo, de resíduos. Então, a abundância traz consequências. Os países mais ricos respondem por quase a metade do lixo produzido no mundo. Então, grande parte aqui, 44% economias de alta renda. Então, aqui a gente tem Canadá, Estados Unidos, países da Europa Ocidental, a Austrália, né? Então, mais de 40% aí produzidos por esses países centrais. E aí depois você tem na Ásia a China como um destaque aqui, quase 20, mais de 20%, né? E o restante aqui dividido pelos outros países do mundo. Então, isso aí são dados da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E aqui eles colocam, eles produzem mais resíduos em comparação com as nações mais pobres. Então, as nações menos ricas, elas descartam 6 vezes menos papel e 2 vezes menos vidro e metal do que os países desenvolvidos. Então, o vermelhinho aqui corresponde aos mais ricos e o preto aos mais pobres. E os dados do mundo são os que estão em cinza. Então, aqui ele está comparando o lixo orgânico, o papel, o plástico, o vidro, o metal e outros resíduos produzidos. Em todos os casos aqui, nós vamos ter, principalmente dos produtos industrializados, uma maior concentração de resíduos gerados pelos países mais desenvolvidos. E chama atenção aqui, com relação ao lixo orgânico, os mais pobres, eles se destacam em relação ao mundo e aos países desenvolvidos. E aqui é só, para finalizar, uma viagem ao futuro próximo, né? Em busca de um capitalismo consciente, que é uma tendência aí nova, como os empresários da Europa e da Ásia estão realizando vendas no mercado pós o isolamento. Então, tem a ver aí com as tendências após a pandemia, né? Nós ainda estamos no meio da pandemia aí, mas qual é a tendência? Essa busca de um capitalismo mais consciente. Então, o crescimento do comércio eletrônico, o telefone passou a ser usado para várias transações, compra, venda, inclusive dinheiro eletrônico. Né? Então, a gente tem várias possibilidades. A digitalização ela acelerou muito as trocas comerciais. Os novos tipos de compra de produtos, buscando produtos livres de agrotóxicos, né, que a compra passa a ser um ato social. Então, não é que a gente tenha adquirido isso, pessoal, mas é a busca de um capitalismo mais consciente. Então, a inovação, por conta do desenvolvimento tecnológico, ela acelera muito todo esse processo. O comércio de rua ele vai ter que se adequar a essa nova tendência de comércio digital e a nova tendência também de muitas pessoas terem buscado formas de deslocamento mais ambientalmente corretas, né? Então, você buscar estratégias de marketing, de venda, para viabilizar
essa expansão do comércio e de um capitalismo mais consciente que traga menos consequências aí ao ambiente. Não só o meio ambiente, né? Mas nas questões relacionadas à economia também. E aí, para encerrar aqui, são as mesmas orientações da aula passada, os assuntos, essa sequência didática que a gente está finalizando hoje, ela está disponível nas aulas do itinerário CAUNI. No livro texto, no suplemento de revisão, não tem propriamente um capítulo a respeito disso, mas eu vou disponibilizar hoje o gabarito, que inclusive vocês podem usar se vocês utilizaram os exercícios sobre globalização e comércio internacional e blocos do livro e do suplemento de revisão, vocês podem comparar o gabarito que ajuda para a prova da base comum de sábado. E eu vou disponibilizar também os exercícios que vão ter, tanto esses que a gente comentou em sala, como outros exercícios a respeito de sociedade de consumo e consumismo, tá certo? Então, tchau, obrigada pela atenção, boa prova para vocês no sábado e bom final de semana. Tchau, obrigada pela companhia.